Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Escola Pequenos Passos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula. Antes de começarmos nossa aula, nós temos aí algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor e tudo o que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático. Vamos ao vídeo? Bom, meus amores, hoje na nossa aula de português, nós vamos falar sobre o verbo e os seus tempos. E nós vamos falar do tempo pretérito, ok? O pretérito perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Por exemplo, eu comprei esta blusa na semana passada. Eles esperaram por você durante 2 horas. Você pediu um cachorro quente? Bom, meus amores, no pretérito perfeito do indicativo, nós temos aí algumas terminações. Na conjugação, na primeira conjugação, que termina com ar. Na segunda conjugação, que termina com er. Na terceira conjugação termina com ir. Então, temos aí o radical, que é onde começa a palavra, né? E temos a terminação, tá certo? Tanto na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Quando você for conjugar o verbo, você vai colocar deixar o radical e vai prestar atenção qual é o pronome, né? A quem ele está se referindo. E vai ver a terminação. Temos alguns exemplos com os verbos regulares da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Temos alguns verbos: estudar, trabalhar e falar. Na segunda conjugação, aprender, entender e correr. E na terceira conjugação, partir, dividir e cumprir. Então, vamos lá. Eu vou falar os verbos, um de cada um, tá bom? Temos aí, verbo estudar. Eu estudei, tu estudastes, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Na segunda conjugação, nós temos aí o verbo aprender. Eu aprendi, tu aprendestes, ele aprendeu, nós aprendemos, vós aprendestes, eles aprenderam. E já no verbo regular da terceira conjugação, temos o verbo partir. Eu parti, tu partistes, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Pretérito imperfeito do indicativo. Ele se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração no tempo. É usado em lendas e fábulas e confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. Pode ser utilizado também com sentido de futuro do pretérito, para indicar uma ação que seria consequente de outra que acabou por não acontecer. Então, nós temos alguns exemplos. Eu fazia patinação artística quando era criança. Eu comia um sorvete todos os domingos com minha avó. Ele estudava francês e alemão, mas agora só estuda alemão. Então, nós temos aí as terminações do pretérito imperfeito do indicativo. Temos a primeira, da segunda e da terceira conjunção. Antes do radical, né? Temos aí o radical e temos as terminações. Vamos ver isso nos exemplos? Temos alguns exemplos aí. Na primeira conjugação, o verbo estudar. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Na segunda conjugação, temos o verbo aprender. Eu aprendia,
tu aprendias, ele aprendia, nós aprendíamos, vós aprendeis e eles aprendiam. E nós temos aí, na terceira conjugação, o verbo partir. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partieis e eles partiam. Pretérito mais que perfeito do indicativo. É um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado. Além disso, ele é usado para falar uma ação incerta do passado. Exemplos: Diogo falará de seus pais. Dora beberá uma bebida muito forte. Falou como se fora comum. Agora nós temos aí as terminações do pretérito mais que perfeito do indicativo. Temos o radical e temos as terminações na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Agora nós temos aí os exemplos. No verbo encontrar, tá certo? Temos aí eu encontrara, tu encontrarás, ele encontrara, nós encontraremos, vós encontrareis, eles encontraram. Certo? Na segunda conjugação, com o verbo merecer. Eu merecerá, tu merecerás, ele merecerá, nós mereceramos, vós merecereis, eles merecerão. Na terceira conjugação, com o verbo admitir. Eu admitira, tu admitirás, ele admitira, nós admitiramos, vós admitireis, eles admitiram. Pretérito imperfeito do subjuntivo. É utilizado na expressão de desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Pode indicar uma ação presente, passada ou futura. Por exemplo, eu iria ao evento se eu estivesse disponível, mas não estou. Se você comprasse os presentes, eu teria mais tempo para a decoração da festa. Tudo seria mais fácil se eles parassem de brigar. Nós temos agora as terminações do pretérito imperfeito do subjuntivo. Temos o radical e temos, a terminação, tanto da primeira, da segunda ou da terceira conjunção. Agora nós temos alguns exemplos do verbo estudar, aprender e partir. Da primeira conjugação, estudar. Se eu estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Na segunda conjugação, com o verbo aprender. Se eu aprendesse, se tu aprendesses, se ele aprendesse, se nós aprendêssemos, se vós aprendesseis, se eles aprendessem. Agora no verbo, na terceira conjunção, o verbo partir. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisses, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Agora, meus amores, temos aí um exercício de fixação. Passa as frases para o pretérito imperfeito. A. Eu joguei futebol. B. Arrombou o quarto dela. C. Os rapazes postaram muitos vídeos no YouTube. Então, quando vamos passar para o pretérito imperfeito, as frases irão ficar assim. Eu jogava futebol. Ela arrumava o quarto dela. Os rapazes postavam muitos vídeos no YouTube.
Então, meus amores, nossa aula vai ficando por aqui. Mas antes disso, temos alguns recadinhos. Você quer rever nossa aula? Acesse nosso site e você terá acesso a todos os nossos conteúdos. www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo para todos, cuide-se e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!